Doutor Cristiano, quais são esses hormônios que nos faziam tão bem na juventude e por que eles reduzem nessa fase da vida? E quais são esses destruidores neste momento? Isso tem a ver com obesidade? Então, os hormônios, né, que na juventude nós temos eles em quantidades maiores, né? Quando o nosso corpo está crescendo, se desenvolvendo, numa criança que está crescendo, né? Ou mesmo um adulto jovem, né, que está mantendo uma boa composição corporal. Aí, entre eles, eu vou falar alguns aqui, que são vários, né? Mas Isso. os mais importantes aqui, né? E aqui a gente não está dando conselho para ninguém usar hormônio, tá? Nós estamos falando de hormônios produzidos pelo corpo. Sempre friso isso, para que não haja a ideia falsa de que se eu usar um hormônio de fora vai resolver minha vida. Não é isso que a gente está falando aqui. Então, os hormônios são o hormônio de crescimento, famoso GH, que é hormônio de crescimento em inglês, né? Ele é produzido numa glândula que nós temos aqui, dentro do crânio, né? Ligado ao cérebro. Esse hormônio ele vai agir no nosso fígado, induzindo a produção de um outro hormônio, que é chamado de somatomedina C, ou IGF-1, né? Fator semelhante à insulina 1, que vai agir nos nossos tecidos, promovendo renovação celular, crescimento, preservação de massa óssea, preservação de massa muscular. Ele vai potencializar a nossa massa magra e vai segurar a massa gorda, não deixar que a massa gorda expanda. É claro, nenhum hormônio age sozinho, tá? Eu estou falando de ações hormonais, mas os hormônios agem em conjunto. Por isso que um hormônio sozinho não faz milagre, né? É o equilíbrio deles é que vai trabalhar, é uma orquestra. Não é um músico solo que toca um instrumento sozinho. É uma orquestra em que cada músico toca um instrumento e todos são importantes. Até aqueles que a gente diz que são ruins. Eles têm que existir. O problema é o desequilíbrio, né? Quando esses ditos ruins, que na verdade não são ruins, mas eles ficam desequilibrados, né? Em valores fora do normal, né? E o desequilíbrio entre eles é que é o problema, né? Então, o hormônio do crescimento é um hormônio importante para a manutenção da massa magra. Os hormônios androgênicos, como a testosterona, né, que tem tanto em homens quanto em mulheres, como o sulfato de DEA, né, que é a deidroepiandrosterona, que também tem tanto em homens quanto em mulheres, fundamentais, né? Tanto para a preservação de massa magra, quanto para a atividade cerebral, é um hormônio mais prevalente no cérebro, né? Então, você vai ver que tudo aquilo que previne o indivíduo de ser obeso é o que também traz saúde para ele. Perfeito. E tudo aquilo que leva o indivíduo para a obesidade é o que vai trazer problema para ele. É por isso que não existe o conceito verdadeiro de obesidade saudável, né? Muita gente fala assim, tem o obeso saudável. Isso não existe. Ele pode estar equivocadamente achando por exames aparentemente normais que está saudável. Não existe obesidade saudável. Toda obesidade é doença. Ponto final, tá? Isso é importante, que haja essa ideia para que não haja uma normalização do que não é normal, tá? Uma coisa é a pessoa se aceitar como ela é e procurar melhorar. Outra coisa é achar que é normal. Normal não é, tá? Então, a obesidade é um problema de saúde e precisa ser combatida, né? A gente não pode, igual tem um movimento, né, que quer deixar isso tudo como algo muito normal, que todo mundo, o obeso pode continuar obeso. Não deve, né? Pode fazer o que quiser, como diz São Paulo na Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, poder é uma decisão. Poder pode, mas ninguém está sendo obrigado a nada, mas vai comprometer a saúde, sim. Então, todo o desequilíbrio hormonal que leva ao acúmulo de gordura, ele é um desequilíbrio hormonal que leva a uma redução da taxa metabólica basal, né? Quer dizer, a termogênese, né? Aquele gasto energético basal que o indivíduo, principalmente esse basal, tá? Que é o que a pessoa tem que ter para poder manter os seus funcionamentos do organismo normal, batimento cardíaco, respiração, né? Manter o corpo funcionando, e esse metabolismo tende a cair quando há esse desajuste hormonal. Então, a queda do hormônio de crescimento, a queda do DEA, dessa deidroepiandrosterona, queda da testosterona, de androgênios, outros hormônios esteroides, né, que as glândulas suprarrenais e as gônadas, os testículos, no caso dos homens, e os ovários, no caso das mulheres, né, eles diminuem a produção desses hormônios fundamentais para a manutenção de massa magra e frear a massa gorda, não deixar a massa gorda crescer demais. Um pouco de massa gorda é essencial para a saúde, né?
mas é pouco, né? É aquele pouco que a pessoa está magra. Você olha para a pessoa, está com uma composição corporal boa. Agora, o que a gente vê hoje em dia são pessoas com um percentual de gordura altíssimo, né? Que a gente sabe que vai trazer consequências aí desastrosas para o organismo. Então, esses hormônios são os mais, assim, famosos. E há também, quando a pessoa está nesse equilíbrio hormonal, ela também tem hormônios de saciedade em níveis melhores e com um funcionamento melhor, que não basta só ter um nível normal de hormônio. Tem muita gente que vai lá e dosa, né, os níveis hormonais na corrente sanguínea e vem normal. Só que muitas vezes isso não quer dizer muito, porque aquele hormônio não está fazendo efeito, não está em atividade. Então não adianta ter nível normal de hormônio simplesmente. Ele tem que se ligar ao receptor, como uma chave se liga numa fechadura, e abrir a fechadura. Se você tiver só a chave e ela não estiver entrando na fechadura, não adianta nada. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do hormônio tiroidiano. Com o envelhecimento, a pessoa pode até manter níveis normais, mas a ativação desse hormônio se torna prejudicada. Então, você faz uma dosagem na corrente sanguínea, está tudo normal, mas o hormônio não está sendo ativado, ou seja, não está fazendo efeito. Na prática, é como se ele não existisse ou se ele tivesse níveis baixos. E aí o metabolismo, que depende muito da ação do hormônio tiroidiano, fica prejudicado. Muitas pessoas com níveis hormonais normais, mas que estão com um hipotiroidismo funcional, vamos dizer assim, apesar de estar com um exame normal, tanto que nunca tiveram nenhum problema, quanto que estão fazendo reposição. Alguns estão fazendo reposição e você olha lá, os níveis estão normais, mas o hormônio não está sendo ativado. Até porque, normalmente, a reposição é feita com hormônio inativo, que é o T4. O hormônio ativo é o T3. Né? Então, eu tomo o T4, normalizo meu exame, mas ele não está sendo convertido em T3. Não adiantou nada. Ele não vai fazer efeito. Então, à medida que a pessoa avança as décadas de vida, esses hormônios que promovem um metabolismo mais rápido, que preservam massa magra, que é fundamental, né? Se você quer emagrecer, e que impedem que a massa gorda prospere demais, cresça muito, né? Que o percentual de gordura aumente muito, esses hormônios começam a cair. E hormônios que fazem, pelo contrário, né, promovem um aumento da massa gorda, uma redução de massa magra, aumento do apetite, né, descontrolando o mecanismo de fome e saciedade, eles começam a aumentar. Então, por exemplo, eu falei do hormônio que dá saciedade. O hormônio leptina, ele começa a perder efetividade, e a pessoa começa a sentir mais fome. Aí vem aquela compulsão alimentar. O hormônio grelina, que induz a fome, começa a aumentar. E aí, essa pessoa começa a ter mais apetite. O hormônio cortisol, que é um hormônio importantíssimo, vital para o corpo, talvez o hormônio mais importante para a manutenção da vida, mas desde que em equilíbrio. E ele tem que ser secretado de uma forma cíclica e regular. Então, ele tem que ter um pico no início da manhã e, ao longo do dia, uma queda progressiva até que ele tenha o menor valor dele por volta ali das 8, 9, 10 horas da noite. Muitas pessoas estão tendo a inversão desse ciclo. Então, muitas vezes elas têm um cortisol baixo durante o dia e à noite um pico. Isso vai fazer com que, como um hormônio se conecta ao outro, ele vai promover uma desregulação de outros hormônios, e essa desregulação, por exemplo, um cortisol desregulado, um estresse contínuo, repetitivo, vai fazer com que essa pessoa tenha uma resistência insulínica, que é outro hormônio, a insulina, que promove acúmulo de gordura no corpo. Então, olha como é que uma coisa leva a outra. Então, esse cortisol desregulado, esses hormônios anabólicos que eu falei anteriormente, o hormônio do crescimento, DEA, os androgênios, testosterona, né, baixos, hormônios da fome, altos, hormônios de saciedade, baixos, mais outros hormônios catabólicos altos, vai fazer com que essa pessoa comece a perder massa magra e ganhar massa gorda, induzindo obesidade, né? Perfeito, doutor Cristiano. Agora, tem muitos sintomas, né, que a pessoa começa a perceber. Então, é fato. A partir ali dos 30 anos, nós realmente começamos a sentir sintomas diferentes do nosso corpo, porque não é psicológico. Os nossos hormônios sofrem alteração. O que mostra qual o tamanho da interferência dos hormônios na nossa vida. Porque o nosso corpo, ele produz naturalmente os hormônios. E a partir dos 30 anos, nós temos esse declínio hormonal. E esse desajuste faz com que você sinta mais desânimo, mais cansado, metabolismo mais lento, engorde muito mais rápido, muda muito o formato do corpo da mulher. Então, isso é um fato. Mas esse fato não pode ser condenação. E não é condenação. Por exemplo, doutor Cristiano, os sintomas que nós sentimos
como e o que a gente enxerga no metabolismo da mulher, né, que eu vejo muito. Gordura localizada, gordura abdominal, fazer dietas, mas não conseguir emagrecer, problemas de saúde relacionados também, né, diabetes tipo 2, gordura no fígado, colesterol, triglicérides alterado, candidíase, artrite, psoríase, libido baixa, apneia do sono, ronco, muitos problemas do sistema digestivo também dessas mulheres que já passaram dos 30, 40 até 70 anos. Por quê? Essas mulheres sofrem, às vezes, com gases, refluxo, digestão lenta, gastrite, dor no estômago, muito cansaço, indisposição, uma ansiedade ou depressão e essa compulsão alimentar. E as roupas já não servem mais. E às vezes você não relaciona isso com o seu peso, mas isso tem tudo a ver com o aumento do peso. O aumento da gordura, do percentual de gordura corporal, que seja 5 quilos ou que seja 50, ele traz uma inflamação e um desajuste desses hormônios. Então, o que você pensa que é a idade pode ser altamente intensificado pela sua alimentação. Então, nós já temos a questão da idade. Ela existe, ela é um fato. Então, nesta fase da vida, sabendo que nós temos essa questão da idade, nós temos um jeito de alimentar que faz com que os nossos hormônios, que ainda estão sendo produzidos, funcionem de uma melhor forma e que o nosso metabolismo acelere, trazendo, então, esse efeito reverso de conseguir emagrecer mesmo estando na menopausa e na pré-menopausa. Então, não é condenação você hoje suas roupas estão apertadas, suas roupas não estão servindo, você está com baixa estima, não está sentindo que está bem, mas faz dieta, as coisas não acontecem. Por quê? Não é com dieta que você vai conseguir. Nessa fase da vida, de adulto, a gente precisa focar nos hormônios para acelerar o metabolismo.